7 membros de uma mesma família foram assassinados a sangue frio enquanto eram mantidos presos na Rússia. A família, no caso, era composta por Nicolau II, Alexandra, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei Romanov, que eram apenas a família imperial da época. Esse evento simplesmente marcou a história do país e até hoje é considerado um dos acontecimentos mais importantes da Rússia. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre a dinastia Romanov e tudo o que estava acontecendo ali na Rússia quando a família foi executada. Além disso, eu vou te contar o que você pode visitar na Rússia que te fale mais especificamente sobre essa parte da dinastia Romanov e, claro, sobre o assassinato deles. A Rússia não fez parte do meu mochilão, mas assim, é um país que eu tenho muita vontade de conhecer, inclusive tá lá no topo da minha lista. Então, claro que eu trouxe umas dicas que com certeza eu também vou seguir quando eu for pra lá. E antes de pular pra esse episódio, é claro que eu queria dedicar ele a um ouvinte que foi quem pediu essa história. O nome dele é Lucas, então enfim, espero que você goste desse episódio, Lucas, e ele é em sua homenagem. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Rússia, 1894. Nessa época, a Rússia era governada por czares, que nada mais eram do que os líderes supremos do país. Eles acreditavam serem enviados divinos para governar a Rússia e tinham poder total sobre a administração, o exército, as finanças e a justiça. E nesse fatídico ano, o então czar da época morreu de maneira bastante repentina, assim, por conta de alguma doença nos rins que realmente derrubou ele meio rápido. Era ele, Alexandre III. Quem assumiu o poder então, no caso, foi o seu filho, o Nicolau II. O Nicolau era um jovem inteligente, de 26 anos, bastante tímido assim, que teve uma educação bem dura e bem formal ao longo da sua infância. O ponto é que ele foi ensinado absolutamente tudo, menos como comandar um país gigantesco como a Rússia. E só para lembrar aqui, naquela época, a Rússia era muito maior do que a Rússia que a gente tem hoje em dia, que por si só já é muito grande. Ou seja, em outras palavras, tinham muitas outras regiões que faziam parte ali da Rússia. Só para você ter uma noção, a Rússia chegou a representar 1/6 de todo o território do mundo. O Nicolau, então, assumiu esse cargo totalmente no susto, assim, e com pouquíssimo tempo de governo, ele já mostrou que ele ia falhar miseravelmente nessa função. Mas a gente já entra nesse ponto, porque agora entra uma outra personagem desse episódio, a Alice de Hesse-Reno, da Alemanha. A Alice se casou com Nicolau II também no ano de 1894, literalmente alguns dias depois da morte do seu sogro. E reza a lenda que esse foi um dos pouquíssimos matrimônios da história dessas realezas, assim, daquela época, que aconteceu por amor mesmo. Inclusive, também reza a lenda que o povo russo recebeu a Alice com um certo receio. Primeiro, pelo fato dela ser alemã, e segundo porque, segundo eles, o boato que corria na época, ela tinha chegado atrás de um caixão. Seja como for, o povo gostando ou não, a Alice se casou, virou Alexandra e se converteu à Igreja Ortodoxa Russa. E bom, a Alexandra de fato assim não foi bem recebida nem pelo povo, mas também nem pela corte russa daquela época. Há quem diga que ela era fria, distante, de uma certa forma até arrogante, assim. Mas uma outra coisa que falavam muito, assim, sobre ela é que ela defendia o czar, o Nicolau II, com unhas e dentes. E que ela tinha uma ideia muito forte, assim, na cabeça dela, de que o czar tinha que ser autoritário. Ele tinha que governar ali o país de maneira totalmente autoritária. O casal engravidou 4 vezes e nessas 4 vezes vieram meninas. Aqui eu só vou fazer um pequeno parênteses para te contar uma curiosidade, assim, daquela época. Mas para um czar ser considerado um czar de respeito e para uma czarina ser considerada uma boa czarina, o casal tinha que dar à luz a um menino, que claramente seria o herdeiro do trono. Então assim, vocês conseguem imaginar a pressão que o casal tinha nas costas deles. Mas se por um lado o povo russo não estava muito feliz ali com a ideia deles terem só meninas, dentro de casa a situação era outra. Era claro que eles queriam um menino e que eles se sentiam na obrigação de ter um menino. Mas a cada vez que uma menina nascia, eles costumavam brincar, falando que se fosse um menino, ele seria do povo russo. Já que é uma menina, no caso, ela pertence única e exclusivamente a eles. Em outras palavras, assim, tanto o Nicolau II quanto a Alexandra eram completamente apaixonados, assim, pelas suas filhas, e a família era de fato muito unida. Então, o que eles eram distantes do povo russo, eles eram muito unidos entre si. De fato, assim, parecia a família de propaganda de margarina. Mas então, dado todo esse contexto, bora falar das filhas. Olga,
Tatiana, Maria e Anastácia. Olga era tímida e bondosa, assim, meio inocente de certa forma e super ligada ao seu pai. Já a Tatiana era o contrário, ela era o grude da mãe, sempre ajudando em tudo que era necessário e seguindo a mãe pra cima e pra baixo. A Maria, por sua vez, ela era vista como o anjo da família e ela gostava de sonhar acordada, assim, com casamentos e filhos. Então, enfim, né, naquela sociedade daquela época, a galera via ela como uma excelente futura esposa. E a Anastácia, ela era, na verdade, o contrário de todas as irmãs. Ela era, na verdade, o terror das 4. Ela estava sempre escalando árvores, correndo pra lá e pra cá e causando. E como eu já falei, assim, elas eram de verdade as paixões dos pais. A família era, de fato, assim, muito unida. Mas claro, eles queriam ter um menino. Foi quando a Alexandra engravidou de novo e no caso, ela finalmente teve um menino, que era o Alexei. Então, né, o Alexei, o herdeiro do trono. Foi a maior festa quando o Alexei nasceu, né? Vocês podem imaginar, assim, com muitas celebrações e reuniões para que todo mundo conhecesse o herdeiro do trono. Só que a alegria durou pouco. Com poucas semanas de vida, a família percebeu que tinha alguma coisa errada com Alexei. Um fio de sangue começou a escorrer do seu umbigo e não importa o que eles fizessem, o sangue não parava de escorrer. Não tinha como estancar aquele sangramento, simplesmente não parava. Foi uma questão de tempo, então, até diagnosticarem o Alexei com hemofilia, que é exatamente uma doença que afeta a coagulação do sangue. Só que naquela época, ter hemofilia era uma sentença de morte, porque, claro, não existia um tratamento e a própria Alexandra, ela já tinha perdido um irmão e um tio para a doença. A Alexandra, então, ficou completamente obcecada pelo Alexei, né, ficando de olho nele o tempo inteiro, porque ela morria de medo que se ele caísse, ele pudesse se machucar e sangrar internamente até a morte. Isso fez com que o Alexei fosse extremamente mimado e pudesse fazer o que ele quisesse, já que ninguém ousava encostar nele. Mas para além disso, reza a lenda também que a Alexandra acabou se afastando bastante das suas filhas e focando mais no menino. Talvez por uma preocupação excessiva mesmo, né, querendo cuidar do filho a todo custo, mas talvez também por se sentir culpada. Explico. Naquela época já se sabia que a hemofilia ela era uma doença hereditária e se sabia também que quem tinha o gene da doença era exatamente a Alexandra. Então, assim, em outras palavras e entre 1 milhão de aspas assim, a culpada por passar a hemofilia para o herdeiro do trono era Alexandra. Então, há quem diga que ela ficou obcecada com Alexei por achar que ela era culpada ali por causar tudo isso ao próprio filho. E ainda nessa linha, eu só quero focar mais um pouquinho assim na história do Alexei especificamente, porque por conta dele, um personagem muito marcante assim aparece nessa história. Um personagem que existiu na vida real, e você já vai entender o que eu tô falando. Ele aparece nessa história, mas eu não vou focar tanto assim nele pra gente ir pro que interessa. Por conta da hemofilia, o Alexei ele tinha várias crises assim de muita dor e de sangramentos que não conseguiam ser estancados. Então ele ficava muito tempo de cama assim, precisando se recuperar, e ele tinha de fato uma saúde muito frágil. A família, no caso, contratou os médicos mais famosos da Rússia, os mais caros assim, para tratar o Alexei. Só que ninguém conseguia fazer com que essas crises fossem menos intensas ou, enfim, parar o sangramento do menino. Até que a família imperial ouviu falar de um certo monge que tinha uma fama assim de curar pessoas. O nome dele era claramente Rasputin. O Rasputin então entrou na vida da família imperial, causou horrores ali, mas ele de fato melhorou a saúde do Alexei. Em outras palavras, o Rasputin conseguia de fato parar os sangramentos do Alexei ou conseguia tranquilizar a criança. Quando ela estava ali com muitas dores ou o que seja, o Rasputin conseguia fazer com que ele ficasse mais tranquilo. Há quem diga que sim, o Rasputin era mágico, então que realmente assim ele tinha esse poder e ele conseguiu melhorar a saúde do Alexei usando esses poderes, mas há quem diga também que a presença do Rasputin tranquilizava a Alexandra, ou seja, a mãe do Alexei, e que de uma certa forma, assim, o fato dela ficar mais tranquila acabava tranquilizando o Alexei e acabava fazendo ali com que ele se sentisse melhor. Seja como for, a história do Rasputin por si só também é muito bizarra, muito interessante, e ele também teve uma morte trágica. Ele, no caso, foi assassinado, e inclusive fica aqui uma foto dele assassinado, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de coisa. E assim, de fato, esse cara vale um episódio única e exclusivamente sobre ele, porque é muita coisa pra contar sobre ele. Episódio que não vai ser esse daqui. Esse daqui a gente tá focando na dinastia Romanov, então bora voltar pro que interessa. E bom,
agora que eu já te apresentei todos os personagens principais desse episódio, vamos falar um pouquinho sobre a Rússia e o que estava acontecendo na Rússia enquanto as crianças nasciam e cresciam. Como eu já comentei antes, tanto Nicolau II quanto Alexandra, eles eram zero queridos pelo povo russo. Só que depois de um certo ponto, eles começaram a ser muito odiados pelo povo russo, e isso se deu por uma série de fatores. O primeiro deles foi logo quando Nicolau II foi ser coroado, ou seja, realmente ali no comecinho do reinado dele. No dia da coroação do Nicolau, em 1896, o próprio governo organizou uma festa assim para o povo russo, convidando as pessoas ali para celebrarem o novo czar e distribuindo souvenirs. Só que aconteceram duas coisas que fizeram com que esse evento fosse literalmente uma tragédia. A primeira delas foi que o governo não contava com um grande número de pessoas que apareceu no evento. Então assim, eles estavam contando com, sei lá, 200, 300 mil pessoas e apareceram tipo 800 mil. E em segundo lugar, começou a rolar um boato ali de que os tais souvenirs que eles estavam oferecendo estavam acabando. E aqui, quando eu falo de souvenir, pode parecer que era uma coisa boba, mas no caso, gente, era comida. E as pessoas que tinham aparecido nesse evento eram pessoas muito simples que viam ali uma oportunidade de ter comida, né, de ter um alimento, e mais do que isso, era o alimento dado pelo czar, que naquela época era uma figura divina, assim. Seja como for, por conta desses boatos, começou um verdadeiro tumulto ali no evento, que assim, né, começou como um tumulto, virou um empurra-empurra, até que as pessoas começaram a cair e serem pisoteadas. Por conta disso, as pessoas começaram a morrer. Milhares de pessoas começaram a morrer. E como se não bastasse o evento, assim, de celebração ao czar ter sido uma tragédia, o Nicolau e a Alexandra foram convidados naquela mesma noite para irem num baile organizado ali pela galera mais importante da França, com quem a Rússia estava tentando estreitar seus laços. O czar e a czarina, então, tiveram a excelente ideia de, ao invés de aparecer pro seu povo e ver como estavam os feridos e prestar algum tipo de apoio ali às famílias das pessoas que morreram, ou que seja, eles tiveram a excelente ideia de ir para esse baile para dançar, comer, beber com a nobreza. Claro que isso acabou sendo um baita de um balde de água fria na cabeça do povo russo. E assim, beleza, foi o primeiro, mas estava longe de ser o último. Eu só vou citar alguns dos acontecimentos, porque senão esse episódio vai ficar muito longo. Mas o que eu preciso que você entenda, assim, a ideia geral, é que toda vez que o Nicolau tinha duas opções, ele sempre optava pela pior decisão. É sério, eu não tô brincando. Esse cara não acertava uma. E ainda tinham rumores de dentro do governo que ele era completamente influenciável. Então, assim, qualquer pessoa que ficasse com ele numa sala por mais de 10 minutos conseguia entrar na cabeça dele e fazer com que ele tomasse alguma decisão horrorosa. Mas enfim, bora citar então alguns dos acontecimentos aí que rolaram nessa época na Rússia que fizeram com que o czar e a czarina fossem completamente odiados. A começar pela guerra entre a Rússia e o Japão, que a Rússia saiu derrotadíssima e toda vez que o czar tinha a opção de tentar amenizar essa derrota, ele escolhia não fazer isso. Depois teve um acontecimento que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Que beleza, tem algumas pessoas que falam que o czar ele não estava ciente do que estava acontecendo. Mas basicamente esse acontecimento foi um protesto que era pacífico, que a segurança do governo matou uma galera. Só pra você ter uma noção, esses dois acontecimentos juntos, assim, sozinhos, causaram já uma prévia da Revolução Russa. Em outras palavras, o povo russo estava completamente revoltado contra o czar e a czarina. Só que o negócio fica ainda pior. Vocês lembram que eu comentei que o Rasputin entrou para a vida da família imperial e que ele causou horrores, né? Pois é. A entrada dele, basicamente, causou horrores na família imperial por uma série de motivos. O Rasputin, basicamente, tinha uma fama muito ruim ao redor da Rússia. Tipo, claro, ele era a pessoa que salvava outras pessoas e tudo mais, mas ele era uma figura muito controversa. E ele cometia, assim, vários atos que eram muito mal vistos pela sociedade russa. Quando ele começa a trabalhar ali pra família imperial, começam a rolar uns boatos de que ele tava tendo um caso com a czarina. E isso por si só já é muito ruim, assim, naquela época, tudo mais, já era um bafafá. Só que, de novo, assim, a figura do Rasputin era muito mal vista na Rússia. Então, a questão ficou um pouquinho pior. E claro,
ao invés de mandar o Rasputin embora, como grande parte das pessoas próximas ao Nicolau aconselharam ele a fazer, ele decidiu ignorar todo mundo e manter ali o Rasputin bem pertinho da sua família. Outro acontecimento muito importante que rolou nessa época foi exatamente o assassinato do Francisco Ferdinando em Sarajevo, que eu não sei se você lembra, mas tem um episódio aqui do Passaporte pro Crime contando tudo sobre esse caso, que é o episódio de número 6. Esse assassinato, no caso, levou simplesmente ao começo da Primeira Guerra Mundial, a qual a Rússia decidiu se meter, mesmo mal tendo se recuperado da guerra contra o Japão, e decidiu o quê? Se meter no lado oposto da Alemanha. E por que isso é ruim? Aqui vão 2 lembretes. O primeiro deles é que, como eu comentei, a Rússia estava se recuperando da guerra contra o Japão. Então o povo russo, ele estava sofrendo muito com falta de alimentos, com falta de suprimentos, e aí a Rússia foi lá e decidiu entrar numa nova guerra. E o segundo ponto é que, eu não sei se vocês lembram, mas a czarina, ela era alemã. Então o povo russo olhava para ela como se ela fosse o inimigo e ainda rolava boatos de que ela pudesse ser uma espiã. E assim, teriam muitos outros acontecimentos que eu poderia trazer nesse episódio que ajudariam a reforçar essa ideia de como o povo russo estava, assim, odiando a família imperial. Mas eu vou focar nesses e, mais especificamente, eu vou focar na Primeira Guerra Mundial. Isso porque o Nicolau conseguiu tomar as piores decisões possíveis na Primeira Guerra Mundial e realmente, assim, foi o começo do fim dele. Com a Rússia perdendo em várias frentes, assim, e o exército sem recursos e completamente desmotivado, o Nicolau teve a excelente ideia de abandonar o governo e ir para a linha de frente. Por linha de frente, é claro que eu preciso dizer que ele estava, obviamente, em um palácio super confortável, em algum lugar perto de onde o exército estava lutando, o que, ainda causou mais revolta em geral. Pois bem, como se não bastasse ele se afastar do governo e ir para essa suposta linha de frente, ele deixa a Alexandra no poder. Estaria tudo bem se a Alexandra não tivesse o Rasputin do lado dela. E o Rasputin tava naquela época, assim, literalmente é complicado, né? Porque não é literalmente, mas assim, comendo a cabeça da Alexandra. Então, assim, todo mundo sabia que quem tava no poder, então, não era a Alexandra, e sim o Rasputin. De novo, o Rasputin tinha uma fama muito ruim na Rússia. Ele era odiado pelo povo russo. E ele simplesmente foi colocado no poder pelo czar. Então, assim, a situação ficou muito feia pro Nicolau II. E como se não bastasse, assim, essa revolta do povo russo só pela figura do Rasputin estar no poder, ele e a Alexandra simplesmente contrataram ministros, assim, que eram péssimos, e eles realmente afundaram o que tinha sobrado da Rússia. Bom, pra resumir aqui, o povo russo estava completamente inconformado, incrédulo e revoltado com todas as decisões que o czar e a czarina estavam tomando. E além disso, o povo estava sofrendo bastante com a falta de alimentos e de recursos básicos. O czar até tentou amenizar um pouco a situação, e no meio disso tudo cedeu um pouco, abrindo mão do seu autoritarismo e criando a chamada Duma, que até hoje faz parte ainda, assim, do parlamento russo. Mas isso não foi o suficiente. O povo russo já tinha chegado num ponto que eles queriam o czar e a czarina fora do poder, sim ou sim. Nisso começaram a rolar vários protestos em toda a Rússia e cada vez mais, assim. E, claro, o Nicolau, ele sempre tinha 2 opções e ele fazia o quê? Optava pela pior de todas. Ou seja, toda vez que tinha um protesto, o Nicolau tinha a ideia genial de calar aquele protesto, de reprimir aquele protesto, usando cada vez mais violência. Até que chegou num ponto que a própria polícia ali da época, vamos dizer assim, começou a se revoltar contra o czar também. E aí o negócio ficou feio. A situação foi ficando tão insustentável que o Nicolau foi obrigado a abdicar do poder em 1917. Assim, gente, falando sério aqui, ele simplesmente não tinha outra escolha. Num primeiro momento, ele até tentou abdicar, assim, pra colocar o Alexei no poder. Só que depois de pensar um pouco ou ser influenciado por alguém, assim, finalmente entender as coisas, ele percebeu que colocar o Alexei no poder não era uma boa ideia, porque o Alexei tinha uma saúde muito frágil, então, assim, não se sabia quanto tempo ele ia viver. O Nicolau, então, no caso, decidiu abdicar de vez, então ele abdicou em seu nome e no nome do Alexei, acabando ali com a dinastia Romanov, que já durava 300
anos. E com isso que os Romanov, assim, saíram do poder, se criou um governo provisório. Esse governo provisório mandou a família imperial para o interior da Rússia, numa situação até que ok. Claro que naquele momento eles eram a família mais odiada da Rússia, mas até que eles tinham um certo conforto ali no lugar que eles tinham sido mandados, enfim, até que eles tinham algumas liberdades e regalias. Só que com a queda do czar, começou na Rússia a chamada Revolução Russa, que foi dividida exatamente entre a Revolução de Fevereiro e Outubro, e que assim, realmente mudou ali o rumo da história. Eu não vou falar aqui da Revolução de Fevereiro, porque a mais importante pra gente entender e ir direto ao ponto é a Revolução de Outubro. Na Revolução de Outubro, mais especificamente, os bolcheviques tomaram o poder, liderados ali pelo Lenin, e tiraram o governo provisório da jogada. A questão é que os bolcheviques, eles eram bem mais radicais assim, e eles queriam de fato aniquilar a família imperial. A família toda então foi movida pelo próprio governo para uma outra casa, que acabaria sendo a última residência deles. A casa em questão ficou conhecida como Casa Ipatiev e ela ficava em Ekaterimburgo. E lá a situação era muito diferente. Tinham 75 guardas andando para cima e para baixo pela casa, observando cada passo que a família dava. E lá, eles também tinham que seguir regras super estritas. Além disso, a família só tinha direito a 1 hora do lado de fora e só no jardim ali da casa, sem poder se afastar mais dali. Como se não bastasse, a comida era totalmente escassa, assim, e de péssima qualidade. Os bens da família foram todos revistados e confiscados, e basicamente eles viviam com medo do que poderia acontecer com eles, assim, no dia seguinte. Existem rumores dessa época de que a família imperial vivia numa bolha e que dentro da cabeça deles nada ia acontecer e que eles iam ser poupados, e o Nicolau ainda acreditava que a Rússia ia cair em si e perceber que quando ele estava no poder as coisas eram muito melhores e tal. Mas eu vou ser bem honesta com vocês, eu não sei se eu acredito muito nessa versão não. Ao longo da história do Nicolau e da Alexandra, assim, pelo que eu fui estudando, você percebe que eles realmente sempre viveram numa bolha, achando que a Rússia estava linda, maravilhosa e que eles estavam arrasando. Mas nesse caso, quando eles foram para essa casa em questão, quando eles estavam em Ekaterimburgo, eu acho que eles perceberam que o negócio estava ficando feio. Seja como for, assim, independente do que eles estavam acreditando, eles foram vivendo ali um dia de cada vez, até que a gente chega na madrugada do dia 16 pro dia 17 de julho de 1918. À meia-noite, mais especificamente, a família inteira foi acordada às pressas, assim, falando que eles iam ser movidos para uma outra casa porque a revolução estava ficando cada vez mais feia e que eles precisavam ser protegidos. Eles se levantaram então, assim, às pressas totalmente, se arrumaram completamente correndo, pegaram o que eles ainda tinham de pertences e começaram a seguir os guardas, que levaram eles até o porão da casa. No porão da casa em questão, eles colocaram toda a família dentro de um quartinho e eles falaram para esperarem ali, que o transporte deles já ia chegar. A Alexandra então pediu uma cadeira para ela e pro Alexei enquanto eles esperavam, e os guardas trouxeram 2 cadeiras assim super tranquilamente. Então vocês podem imaginar a cena, toda a família ali colocada dentro de um quarto, com a mãe e o filho sentados, as filhas em volta deles, assim, atrás deles, e o czar, né, o Nicolau, ali do lado deles. Eu conto tudo isso porque eu quero que vocês imaginem e, assim, pensa que parecia que iam tirar uma foto deles, sabe? Parecia que sei lá, eles estavam posando para uma foto. Foi quando um grupo de guardas liderados por Yakov Yurovsky, que era exatamente ali o comandante da casa Ipatiev, entraram ali no quarto. Yurovsky tirou um papel do bolso e leu que toda a família, um por um, tinha sido condenado à morte. O czar rapidamente foi em direção ao Yurovsky, questionando o que estava acontecendo, né? Mas ele só teve tempo, literalmente, de perguntar o quê, antes de levar vários tiros no peito. Em seguida, foi a vez da Alexandra. Há quem diga que ela também foi morta a tiros, mas na verdade também existe boato de que ela foi morta com uma baioneta. Depois, sinceramente, os guardas só começaram a abrir fogo sem nem olhar para onde eles estavam atirando. Alexei, que na época só tinha 13 anos, foi assassinado com 2 tiros na cabeça. E as meninas, bom, o caso delas é um pouquinho mais complicado. No caso, elas tinham costurado todas as joias da família, as roupas íntimas delas, exatamente quando elas chegaram na casa Ipatiev, com medo ali de que pudessem tirar tudo delas. Então, em outras palavras, elas estavam usando meio que um colete à prova de balas, feito ali das joias
da família. Isso só fez com que a execução delas durasse muito mais tempo e que elas literalmente assistissem toda a sua família ser assassinada. Enfim, depois de um certo tempo, os guardas entenderam que atirar no corpo delas não estava funcionando e começaram a atirar na cabeça delas ou a usar a baioneta. Quando foram assassinadas, a Olga tinha 22 anos, a Tatiana 21, a Maria 19 e a Anastácia 17. Ao todo, assim, a execução da família imperial levou 20 minutos. E existem diversas ilustrações e fotos de como ficou a parede do quarto depois da execução. É uma cena, assim, bem icônica. E só para terminar essa parte da execução especificamente, eu preciso te contar que não foi só a família imperial que foi morta nesse dia e nesse lugar. No caso, tinham empregados da família real que também foram presos com eles e também foram executados exatamente nessa sala. E bom, passados 20 minutos, os guardas abriram as portas da sala exatamente para esperar a fumaça da pólvora sair. Era hora então de mover os corpos e dar um jeito naqueles corpos. E de fato eles deram um jeito nos corpos. Isso porque saiu no jornal de toda a Rússia, né, que a família imperial tinha sido executada, mas ninguém encontrou os corpos. Não à toa, sim, surgiram boatos naquela época de que a Anastácia teria sobrevivido à execução. Você inclusive deve lembrar do filme da Disney, Anastácia, né, que inclusive tem o próprio Rasputin. Por isso que eu até quis trazer a história do Rasputin aqui um pouquinho, porque, enfim, eu sei que é um nome conhecido, assim, pra quem curtiu os filmes da Disney. Pois bem, o filme da Disney é baseado em fatos reais. Mas enfim, teve uma menina especificamente que se passou pela Anastácia, né? Quer dizer, ela dizia ser a Anastácia e ela dizia ter sobrevivido à execução. Depois de um certo tempo e de algumas investigações, descobriram que tudo era uma farsa e que ela não era a Anastácia. Só que isso aconteceu mais algumas vezes com o passar dos anos. Até que em 1979, ou seja, 60 anos depois da execução dos Romanov, os corpos foram finalmente encontrados. A questão é que o cara que encontrou os corpos dos Romanov enterrou os corpos tudo de novo, porque ele tinha medo, assim, de qual seria a reação do governo da época e se ele seria, né, reprimido ali pelo governo da época. Então, assim, oficialmente, foi só em 1991, com o fim da União Soviética, que os corpos foram de fato desenterrados e estudados. E sim, foram confirmados que aqueles eram os corpos de Nicolau II, Alexandra, 3 dos 5 filhos e 4 empregados. Faltava ainda, no caso, encontrar os corpos da Maria e do Alexei. Já em 1998, ou seja, gente, 80 anos depois da execução, os restos mortais que tinham sido encontrados foram enterrados no sepulcro dos Romanov na Catedral de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo. Os restos da Maria e do Alexei só foram encontrados em 2007. E bom, dito tudo isso, eu termino finalmente aqui a história dos Romanov, que pra mim, assim, apesar de ser uma história muito longa e com bastante informação, eu acho uma história muito interessante. E claro, né, como deu pra perceber, é uma história que ela foi muito explorada pela indústria de entretenimento. Então existem documentários, existem filmes, existem livros, enfim, uma série de coisas aí que, se você quiser se aprofundar mais na história dos Romanov, você com certeza consegue. Gente, existe até personagem da Marvel com o sobrenome Romanov. Não sei se vocês fizeram essa ligação também ao longo desse episódio, mas sim, existe. Enfim, bora falar então do que você pode visitar na Rússia que faça menção aos Romanov, né, especificamente aí ao Nicolau II e a sua família, e claro, a execução de todos eles. A começar que sim, gente, você pode visitar onde tudo aconteceu. No caso, deixa eu me explicar um pouquinho melhor. No lugar onde ficava a casa Ipatiev, na verdade, foi erguida uma igreja que ficou conhecida como Igreja do Sangue. E claro, né, ela fica em Ekaterimburgo. Essa igreja, ela é bem grande, assim, ela é exatamente um monumento, ela é gigantesca e todo mundo fala que ela é absurdamente bonita. Para além da igreja em si, dentro dela tem um museu que conta exatamente a história dos Romanov e da sua execução, e tem também uma capela em homenagem aí aos Romanov. Pelo que eu vi da galera que foi até Ekaterimburgo e que visitou essa igreja, ela vale muito a pena. E é bem curioso porque a galera que costuma frequentar essa igreja considera a família imperial santos. E de fato, assim, a família imperial foi canonizada pela Igreja Ortodoxa Russa. Então eu imagino que seja muito interessante você visitar
De novo, claro, não só o lugar onde tudo aconteceu, mas um lugar em que realmente eles são tratados assim como santos. Uma das coisas que eu vi que a galera mais comentou assim é que as mulheres precisam cobrir o cabelo para poder entrar na igreja. Então fica só essa dica. E perto ali de Ekaterimburgo, que eu já vou te falar onde fica, calma, respira fundo, tem o monastério Ganina Yama. Esse monastério foi construído exatamente no lugar onde os corpos dos Romanov foram encontrados. Hoje, lá é um complexo de mosteiros construídos em homenagem aos Romanov, com 7 capelas de madeira e exposições ali da família. Pelo que eu vi também das pessoas que visitaram esse lugar, todo mundo falou que é um lugar muito pacífico e muito tranquilo no meio da floresta. Então assim, eu não vi uma pessoa que não falou que vale a pena ir até lá. A única questão desses 2 pontos que eu acabei de comentar é que eles ficam bem longe assim de São Petersburgo e de Moscou, que normalmente são as cidades principais que quem vai para a Rússia costuma visitar. De Moscou especificamente, Ekaterimburgo fica 24 horas de carro ou de trem. E de São Petersburgo fica ainda mais longe, sendo 28 horas de carro ou 2 dias de trem. Então assim, claro que Ekaterimburgo é um destino muito interessante se você quiser se aprofundar mais na história dos Romanov e do país como um todo, né? Mas eu entendo que possa ser um pouquinho complicado você ir até lá, caso você esteja visitando a Rússia por pouco tempo. Mas caso você tenha mais tempo e tenha esse interesse, eu acho que eu com certeza iria pra lá. Mas como aqui a gente pensa em tudo, é claro que eu também vou te trazer dicas do que você pode ver em São Petersburgo e em Moscou que façam também referência aos Romanov, que inclusive contem aí a história da execução deles. A começar pela fortaleza de São Pedro e São Paulo, que fica em São Petersburgo e que é onde fica a Catedral de São Pedro e de São Paulo, que por sua vez, né, é onde estão os restos mortais da família imperial, junto com os restos de outros czares da dinastia Romanov. Lá, além de poder ver onde estão enterrados os corpos exatamente, tem também toda uma exposição que explica a história desses restos mortais da família do Nicolau e o seu enterro em 1998. E vai mais além, assim, o complexo da fortaleza é muito interessante, tem muita história ali também. A começar que a cidade de São Petersburgo simplesmente nasceu e cresceu por conta dessa fortaleza, assim, então isso por si só já é muito bacana. Mas ainda tem uma outra coisa. A fortaleza serviu como prisão para presos políticos numa época da Rússia, e dizem aí que foi uma das prisões mais temidas do país por muito tempo. Então assim, não é por nada não, mas parece ser um prato bem cheio pra galera aqui que escuta o Passaporte pro Crime. E como se não bastasse, lá também fica o Museu Estatal da História de São Petersburgo e também a Casa da Moeda. Então assim, cara, opção é o que não falta pra você visitar ali, né, no forte. E antes de pular pro próximo ponto, eu só queria dar 2 dicas que me foram dadas com relação aí à fortaleza. A primeira delas é que parece que ela fica fechada às quartas-feiras, então só fica atento a isso porque é totalmente a minha cara ir pra Rússia, ir pra São Petersburgo e não perceber que eu vou ficar, tipo, só quarta-feira em São Petersburgo e vai estar fechado o lugar. Então, enfim, sempre checa isso antes. E a segunda dica é que parece que a catedral, ela de fato funciona como uma catedral, assim, até às 10 horas da manhã. E que depois das 10 da manhã que ela vira meio que um museu e fica ali aberta à visitação. De novo, é a questão de só você se informar um pouquinho mais antes de ir ali visitar a fortaleza, a catedral e tudo mais. E bom, perto ali da fortaleza, aparentemente tem um outro ponto turístico que parece ser muito interessante para quem quer se aprofundar na vida dos Romanov, que é exatamente o Palácio de Inverno. O palácio em questão, no caso, assim, foi a residência oficial dos czares russos, incluindo Nicolau II. Inclusive, foi esse palácio que foi o palco do Domingo Sangrento, que, enfim, eu acabei passando muito por cima aqui, mas esse acontecimento, ele foi muito importante na história da Rússia e foi um dos grandes baldes de água fria, assim, que o povo levou e que parou de admirar o czar como eles admiravam. Hoje, o palácio em questão, ele abriga o Museu Hermitage, que é simplesmente um dos maiores museus de arte do mundo, mas que também tem coleções de artes e objetos que eram da família imperial, além de ter ali também os quartos preservados da época dos Romanov. Uma boa dica que eu vi da galera que visitou o Palácio de Inverno é você comprar os ingressos com antecedência pela internet, porque parece que se você vai lá no dia, ficam filas quilométricas ali para entrar, e caso você tenha esse ingresso online, você consegue entrar por uma entradinha lateral e furar toda essa fila. E ainda nessa linha, assim, de família imperial, coisas luxuosas e tudo mais, se você curte esse tipo de coisa, tem também o Museu Fabergé, que também fica em São Petersburgo. Lá estão expostos exatamente
exatamente os famosíssimos ovos Fabergé, além de joias e objetos de luxo que foram dos Romanov. Para quem não sabe, no caso eu também não sabia, Fabergé foi um joalheiro russo que fabricava esses ovos caríssimos para os czares presentearem as suas esposas e familiares durante a Páscoa. E o mais interessante é que essa tradição começou com o Alexandre III, que era exatamente o pai do Nicolau II, e o Nicolau II foi quem deu continuidade assim a essa tradição. Então, enfim, apesar da tradição dele ter durado assim pouco tempo, né, porque ele não passou adiante, pelo menos, enfim, né, você vê ali os ovos Fabergé que foram presentes, ou presenteados no caso, né, pelo Nicolau II. Enfim, eu acho interessante. Uma coisa que eu vi só com relação a esse museu é que ele é bem pequenininho. Mas eu não vi uma pessoa reclamando disso, assim, só constataram que o museu é pequeno, mas assim, não teve uma pessoa que não falou que não vale a pena ir visitar. Sobre valores das entradas e tudo mais, vocês já devem ter percebido que eu não costumo trazer isso no Passaporte pro Crime e também não vou trazer nesse episódio em questão, porque assim, eu não sei quando você tá ouvindo esse episódio, então pode ser que os preços mudem e tudo mais, então eu prefiro não cravar um valor, porque aí você pode chegar lá no lugar e ser outro. Mas o que eu só queria te dizer é que, claro, muitos desses lugares que eu comentei precisam de ingresso, então você precisa pagar um determinado valor. Então, lógico, né? Faça uma pesquisa antes de ir pra Rússia, entenda o valor de cada lugar e tudo mais. E por fim, mas não menos importante, o que você pode fazer em Moscou que faça referência aos Romanov? Pois bem, Moscou, na verdade, tem muitas coisas que te contam a história da Rússia. E claro, né, consequentemente vão te contar também a história do Romanov. Mas aqui eu vou trazer umas duas opções. A primeira opção é exatamente o Museu Histórico do Estado. Como o próprio nome diz, esse museu conta toda a história da Rússia, do tipo, desde a época da Idade da Pedra até os dias atuais. Então é claro que acaba passando pelos Romanov, e é claro que esse museu é absolutamente gigante, enorme, grandiosíssimo. Então é aquele tipo de passeio que você sabe que vai durar o dia inteiro, principalmente se você for como eu, que adora ficar lendo tudo nos museus. E um outro ponto que eu, na verdade, achei muito interessante, mas que eu vou ser bem sincera, eu vi pouca gente comentando, e aí eu não sei se é completamente ignorante da minha parte falar isso, e na verdade o lugar é super famoso, ou se realmente ele é pouco conhecido, é o Palácio dos Boiardos Romanov. Essa casa em questão fica em Moscou, fica perto da Praça Vermelha, e no caso é a casa onde acolheu a galera dos Romanov antes deles começarem a dinastia deles e virarem czares. Ou seja, né, antes deles se mudarem ali pros palácios. Então é super interessante porque é uma casa que te mostra como eles viviam antes de virarem czares e virarem as pessoas mais importantes da Rússia. Assim, pelo que eu vi, as pessoas falaram que esse é um lugar muito interessante de se visitar, assim, e que fica muito vazio, por isso que eu acho que ele é pouco conhecido, e por isso que eu estou te recomendando pra você ir lá e ver se é legal, e eu também quero ir. Me leve junto, por favor. Mas só um alerta antes de visitar esse lugar. Pelo que disseram, parece que ele é bem pequenininho, assim. Mas por pequenininho eu quero dizer, o teto é bem baixo, as passagens das portas são bem estreitas, assim, e parece que tem escadas muito íngremes. Então ele acaba não sendo exatamente muito acessível. Mas de qualquer forma, assim, parece ser um lugar muito interessante. Então, leve tudo isso em consideração, mas caso você possa ir visitar, eu recomendo que você visite. E com isso eu termino o episódio de hoje, o episódio da Dinastia Romanov, que, cara, eu preciso contar pra vocês. Eu queria muito trazer a Rússia para esse podcast. Porque de verdade, assim, quando eu falo que é um dos lugares que eu queria visitar e que tá no topo da minha lista, tá no topo da minha lista há muito tempo, assim. Claro que, dado o contexto atual em que estamos, não tem como eu ir pra Rússia, mas assim, eu queria muito ter ido pra Rússia já. E eu espero conseguir ir em algum dia, em algum momento. Então fazer esse episódio serve tanto pra você quanto pra mim, pra Andressa do futuro, que vai ouvir tudo isso, que vai fazer essas dicas, tipo, vai seguir as dicas e tudo mais. Antes de encerrar o episódio de vez, eu só queria, obviamente, agradecer você que ficou até aqui. Queria te lembrar que o Passaporte pro Crime tá disponível em todas as plataformas de streaming, mas que no Spotify e no YouTube você vê a versão em vídeo. E nesse caso, esse episódio específico, assim, teve muita foto que eu consegui trazer. Então ficou um episódio, assim, muito rico, com muitas fotos, ilustrações e imagens. Então, enfim, né, se você curte esse tipo de coisa, se você quer ver essa parte em vídeo, você pode ver tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. E o Passaporte pro Crime também tá disponível na Aurelo, que é uma plataforma muito bacana que remunera os podcasters a cada play. Então, só o fato de você ouvir o Passaporte pro Crime pela Aurelo, isso já me ajuda demais.
Não só Passaporte pro Crime, né? Qualquer podcast que você queira ouvir pela Aurelo, isso ajuda muito os criadores de conteúdo. Mas não acaba por aí. A Aurelo tem também o que a gente chama de apoios, que nada mais é do que uma forma ali que você consegue contribuir mensalmente pro podcast que você mais gosta. No caso do Passaporte pro Crime, você tem sim ali uma opção de apoio que você pode colocar o valor que você quiser. Então, claro, se você curte o Passaporte pro Crime, se você quer me ajudar aí a manter esse projeto de pé, considere apoiar a gente, vulgo eu e meu editor querido, lindo, maravilhoso, porque, enfim, a gente faz esse trabalho com muito amor, com muita dedicação. E claro, né, ter seu apoio é essencial pra gente. Dito tudo isso, eu tô tentando lembrar se tem mais algum aviso, alguma coisa. Claro, se eu puder te pedir um favor, eu te peço por favorzinho que você compartilhe esse podcast com alguém que você gosta, com alguém que você não gosta também, tá tudo bem. Por que seria com alguém que você gosta, né? Mas tudo bem, agora eu já falei, vou até o fim. Mas, enfim, compartilhe esse episódio com alguém que possa gostar desse podcast, acho que era isso que eu queria dizer. E que, enfim, esteja a fim de ir pra Rússia. Aí você manda esse episódio pra ela já falando tipo, e aí, bora pra Rússia? Se eu recebesse um episódio assim, eu ia ficar muito tentada, tá? Ia ser bem triste, porque eu ia falar, quero, onde assino? Enfim, é isso, gente. Obrigada. Se deixar, eu vou ficar aqui falando besteira até 2025. Então, é isso. Um beijo, até o próximo episódio, em que eu vou te levar pra algum outro lugar do mundo.